te espante. Tudo passa. Só Deus não muda. A paciência tudo alcança. Nada te falta com Deus no coração. Só Deus te basta. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo esteja com todos vocês. Bendito seja Deus que nos reúne no amor de Jesus Cristo. Oremos, irmãos e irmãs. Concedei-nos, Senhor nosso Deus, adorai-vos de todo o coração sincero e amar todas as pessoas com verdadeira caridade. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Queridos irmãos, queridas irmãs, mais uma vez aqui nós nos encontramos para meditar a palavra de Deus no nosso programa por intercessão de Santa Teresa de Jesus. Só Deus basta. E a palavra de Deus ela encontra no Evangelho de São Marcos, no capítulo 5, no versículo de 1 a 20. O Senhor esteja convosco e Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus e seus discípulos chegaram a outra margem do mar, na região de Gerasenos. Logo que saiu da barca, um homem possuído por um espírito impuro, saindo de um cemitério, foi ao seu encontro. Esse homem morava no meio dos túmulos e ninguém conseguia amarrá-lo, nem mesmo com correntes. Muitas vezes tinham sido amarrado com algemas e correntes, mas ele arrebentava as correntes e quebrava as algemas, e ninguém era capaz de dominá-lo. Dia e noite ele vagava entre os túmulos pelos montes, gritando e ferindo-se com pedras. Vendo Jesus de longe, o endemoniado correu, caiu de joelho diante dele e gritou bem alto: Que tens a ver comigo, Jesus, Filho de Deus Altíssimo? Eu te conjuro, por Deus, não me atormentes. Com efeito, Jesus lhe dizia: Espírito impuro, sai desse homem. Então Jesus perguntou: Qual é o teu nome? O homem respondeu: O meu nome é Legião, porque somos muitos. E pedia com insistência para que Jesus não o expulsasse da região. Havia aí perto uma grande manada de porcos pastando na montanha. O espírito impuro suplicou então: Manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Jesus permitiu. O espírito impuro saiu do homem e entraram nos porcos, e toda a manada, mais ou menos uns 2.000 porcos, atiraram-se monte abaixo para dentro do mar, onde se afogou. Os homens que guardavam os porcos saíram correndo, espalhando a notícia na cidade e nos campos, e as pessoas foram ver o que havia acontecido. Elas foram até Jesus e viram o endemoniado sentado, vestido e no seu perfeito juízo, aquele mesmo que antes estava possuído pela legião.
e ficaram com medo. Os que tinham presenciado o fato explicavam-lhes o que havia acontecido com o endemoniado e com os porcos. Então começaram a pedir que Jesus fosse embora da região deles. Então Jesus entrava de novo na barca. O homem que tinha sido endemoniado pediu-lhes que o deixasse ficar com ele. Jesus, porém, não permitiu. Entretanto, lhe disse: vai para casa, para junto dos teus e anunciar-lhe tudo o que o Senhor, em sua misericórdia, fez por ti. Então o homem foi embora e começou a pregar na Decápolis tudo o que Jesus tinha feito por ele, e todos ficaram admirados. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, o evangelho de hoje, né, um evangelho bem assim difícil de a gente até compreender, né, porque são muitas expressões assim carregadas, e então tudo que a gente fala, né, do mal que se apodera é infinitamente, né? Então esse homem vivia numa condição de possessão, de possuído, de dominado pelo mal, de uma forma tão extrema que ele não tinha nenhum controle mais sobre si próprio, né? Totalmente dominado pelo mal. E aí Jesus entra em cena, porque todo aquele que é possuído pelo mal, para que isso seja liberto só com o poder de Deus. E como então pode uma pessoa chegar ao ponto de não ter nem seu domínio dos seus impulsos e ser dominado por tudo aquilo que é contrário ao amor? São aberturas que muitas vezes nós damos, porque nós olhar para essa história e ficar olhando que isso é um acontecimento fora das nossas realidades e coisas que não acontecem conosco. Pode ser que não aconteça dessa forma extrema, mas o mal, ele vai achando espaço em nossas vidas e vai então nos possuindo. E são muitos os pontos da nossa vida que, se nós não estiver na presença de Deus, nós vamos deixando-se envolver ou abrindo brecha para que o inimigo possa então agir, e a ponto de perdermos até os nossos impulsos. São muitas as situações que nos levam a ser dominado pelo mal. Podemos dar um exemplo assim: a nossa vida precisa ser uma vida de oração, amados, porque nós temos um Deus que Ele nos ama de uma forma desesperadora. Ele quer nos salvar, Ele é louco por nós, Ele quer nos libertar, porque nós somos filhos de Deus e Deus não quer deixar nós ser dominados. E por isso a palavra de Deus, ela deixa muito clara para nós como nós devemos fazer, seguir, para que nós possamos então não deixarmos ser possuídos pelo mal. As coisas do mundo, elas são muito atraentes e muitas vezes nós nos deixamos envolver com o poder de uma forma desequilibrada, que leva a condição econômica, né, o dinheiro, muitas vezes amaldiçoado, muitas vezes para conseguir coisas, bens, entregamos até, vivemos uma vida de mentira. A mentira é uma brecha grande para o inimigo agir, né? A nossa vida de sexualidade errada é uma brecha muito grande para o inimigo agir. Buscar em outros lugares, né, forças espirituais contrárias ao amor para prosperar, horóscopo,
né, feitiçaria, tem tantas coisas que abre brecha para que o inimigo vai tomando conta do ser humano. Olha esse homem, que situação, o que ele não tinha feito para chegar a esse ponto de não ter nem controle de si mesmo, se ferindo com pedras, gritando, quer dizer, possuído totalmente do inimigo, e de repente Jesus então entra na história dele, entra na vida dele, e toma conta dele e liberta ele, e aí ele quer fazer o quê? Ele quer seguir Jesus Cristo. Olha para esse começo do Evangelho, amados. Esse homem, que situação encontrava-se? Olha para o final desse Evangelho, que situação que esse homem se encontrava? Totalmente liberto, totalmente diferente, pregando na Decápolis. Ali possuído no início do Evangelho do demônio, no fim do Evangelho, pregando a palavra de Deus, essa palavra libertadora. Quer dizer, aquele que era escravo do inimigo, agora está totalmente dominado na mão de Deus e na alegria de poder ter um Deus para proclamar que Ele é o Senhor da nossa vida. Então, que Deus possa nos ajudar a viver uma fé onde Deus seja o nosso Senhor, e que Ele, sendo o nosso Senhor, todas as brechas são preenchidas com a glória eterna, com a graça de Deus, com o Espírito que nos liberta de todo o mal. Por intercessão de Santa Teresa de Jesus, que desça sobre todos vocês, sobre todos aqueles que vocês amam, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Nada te perturbe, nada te espante, tudo passa, só Deus não muda, a paciência tudo alcança, nada te falta com Deus no coração, só Deus te basta.